Então, o primeiro elemento que ajuda a entender essa diminuição dos investimentos na China é a própria crise econômica pela qual passa o Ocidente. E aqui a gente vê o Washington Post trazendo uma representante do mercado financeiro falando que a gente está vendo a desaceleração econômica cada vez mais se alargando. Ela começou no setor imobiliário, foi para as indústrias e agora o setor de serviços também está reduzindo bastante as suas atividades. Em especial nesse período de verão no hemisfério norte, onde começa a temporada de férias e etc. E os números mostram que as pessoas estão gastando cada vez menos em hotéis, em aviões, em restaurantes, impactando esse que é o principal setor econômico das economias desenvolvidas, o setor de serviços. Então esse é um elemento, a desaceleração em todos os segmentos da economia nos países envolvidos. E um outro elemento que eu trago aqui, e que talvez seja ainda mais importante, ainda mais interessante de se entender, é que, no fundo, a economia ocidental ela está assentada num castelo de cartas financeiro. Eu não vou fazer um resgate histórico mais longo, mas vou lembrar que a crise de 2008 deixou muito clara a fragilidade dessas bases do mercado financeiro, mostrou, né, a quantidade de ativos tóxicos, de ativos podres que os bancos carregam dentro dos seus ativos. E desde então, a economia ocidental, em especial americana, ela tem sobrevivido à base de aparelhos. Ela precisou de uma política monetária extremamente relaxada, o famoso quantitative easing, após a crise de 2008, para não ter uma quebradeira geral. Então, o Banco Central americano, ele ficou injetando dinheiro a taxa de juros zero na economia por mais de uma década, elevando, inclusive, o endividamento americano em 19 trilhões de dólares. E aí, nesse momento em que é preciso fazer o primeiro ajuste de apertamento monetário, de aumento da taxa de juros, a gente vê que em poucos meses já balançou, desestruturou todo o mercado bancário regional dos Estados Unidos, com a quebra, por exemplo, do Silicon Valley Bank. Então, o próprio Financial Times fala que esse apertamento monetário, ou seja, o aumento da taxa de juros forçado pelo Fed, levou em primeiro lugar a essa quebradeira dos bancos regionais, que eu já citei com a SVB como grande expoente, e isso começa a mostrar as fraturas dentro desse sistema econômico americano. E aqui fala, né, que aumenta a apreensão de que a resiliência, ou seja, a capacidade de absorver choques da economia americana, está começando a mostrar suas rachaduras, confirmando o que eu acabei de falar, né, que qualquer aumento da taxa de juros provoca uma quebradeira, o que mostra que o mercado financeiro americano depende do suporte do Estado para sobreviver, que sem o dinheiro barato injetado pelo Banco Central, em poucos meses ele começa a entrar em colapso. E nesse momento onde a inflação exige, em alguma medida, uma contenção monetária, uma restrição monetária, essas rachaduras se tornam muito visíveis. E aí eu acho que está a grande explicação das tensões e dos movimentos de capital entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos sabem que a sua economia está fragilizada, que é uma economia financiarizada e que depende do governo para sobreviver, das injeções de dinheiro do Banco Central para manter esse castelo de cartas em atividade. E isso eu creio que ajuda a explicar o porquê de tantas tensões econômicas, o porquê de tanta tentativa de enfraquecer a China nesse campo. Porque hoje a economia chinesa ela é bem mais dinâmica, ela conta com fundamentos muito mais sólidos do que essa economia viciada em crédito barato, que é a economia americana.